a igreja do Senhor, ó Pai. Assim opera como aprove ao Senhor, em nome de Jesus. Poder ficar à vontade, amada igreja. O texto, capítulo de Tiago, nos mostra que pode transformar ali as tribulações ali em triunfo. E ao longo ali das Escrituras, encontramos ali pessoas que transformaram ali derrotas em vitórias. Transformaram a tribulação em triunfo. Em vez de se vitimizar, em vez de ser vítima. Muitas das vezes, no decorrer das provas, das batalhas, a tendência da pessoa é se colocar como vítima. As provas, os problemas, etc, etc. Mas esses homens, quando você observa esses homens nas Sagradas Escrituras, que transformaram suas derrotas em triunfos, eles não ficaram perdendo tempo sendo vítimas, não. Eles transformaram isso, as provas todas, em vitórias. E Tiago, ele afirma que podemos ter essa mesma experiência nos dias atuais em qual nós vivemos. O texto nos mostra, nos dá condições para isso. Qualquer que sejam as tribulações, as provações exteriores, ou ali as tentações interiores, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós podemos ter vitória. Mas o resultado dessa vitória é ali a maturidade espiritual, a fim de transformar ali essas tribulações em triunfos. Portanto, nós precisamos ali observar e nos atentar ali para pelo menos 4 verbos importantes para o nosso dia a dia. O verbo considerar, o verbo saber, deixar e pedir. Em outras palavras, esses são 4 ali elementos importantes para a nossa vitória em meio ali às provações. Ou seja, uma atitude alegre, uma mente ali esclarecida, uma posição submissa ao Senhor e um coração confiante. Não é tempo de nós ficarmos se colocando como vítima das circunstâncias, não. Todos os dias tem desafios, todos os dias tem batalhas, todos os dias tem altos e baixos, mas nós precisamos lidar com todas as circunstâncias da vida.
Nós não podemos ficar perdendo tempo sendo uma vítima de si mesmo. Não é isso que Deus quer. E Deus, Ele é poderoso para pegar todas essas batalhas, essas tribulações e transformar em grandes vitórias. Depende da maneira que nós olhamos isso. Então, um ponto importante do primeiro verbo é o considerar. Além de uma atitude alegre, como o próprio texto me diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Se a gente olhar da maneira grosseira, então, mas que é isso? Alegria, provas. Mas atrás de toda batalha que você enfrenta, atrás de toda prova que você passa, tem algo importante que Deus faz nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós precisamos olhar de uma maneira diferenciada e considerar, amados, que a perspectiva ela vai fazer o que em nós? Ela vai estar trazendo, ela vai estar determinando os resultados. E quando nós olhamos ali as nossas atitudes, elas vão definindo as nossas ações. Portanto, Deus diz para esperar as provações. O Senhor nunca disse que nós não vamos ter. Ele disse: vocês vão ter. A questão, amados, não é se vamos passar pelas provações, mas sim quando isso vai acontecer. Porque que vamos passar, vamos. Agora, quando vai acontecer? Mas nós sabemos que vai passar. Por isso eu preciso ter essas considerações na minha vida, que muitos desafios ainda eu vou passar, que muitas situações difíceis ainda eu vou enfrentar, momentos tensos ainda eu vou passar. Então eu preciso considerar muitas coisas, ou nós precisamos considerar muitas coisas dentro daqueles projetos que você está estabelecendo, dentro daquilo que você está almejando. São N situações, mas o texto nos ensina que precisamos considerar isso. Então nós precisamos considerar que a provação ela trabalha ao nosso favor, não contra nós. Sou estranho dizer isso. Como assim? A provação ela trabalha ao meu favor? Sim. Porque as tribulações, amada, elas trabalham a favor do homem e da mulher de Deus, que eles temem ao Senhor e não contra Ele. Paulo ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ele diz algumas coisas. Paulo ele diz algumas lutas, não. Paulo foi claro e transparente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso significa que as provas que você está passando,
Tem algo de bom atrás disso. Mas a maneira com que nós olhamos pode definir muitas coisas. Paulo também diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Quando ponhamos a mão no arado, não é para olhar para trás, é sempre seguir em frente. Por isso que o cristão, ele não pode retroceder nunca. Render-se jamais pode se render. Você não foi chamado para retroceder, foi chamado para avançar. Ainda que diante dos seus olhos pareça impossível, ainda que diante dos seus olhos não há soluções, mas não para, continua. Quando essas lutas, essas provas devidamente, amados, usadas, as tribulações vai ajudar nós no quê? Vai ajudar nós a amadurecer, amados. As pancadas da vida, as lutas, as provas nos amadurecem, nos deixa pessoas mais maduras. Por quê, amados? Porque Deus, Ele deseja produzir o que em nossas vidas, em meado a todas essas provas. Se eu dizer aqui quem está passando por prova, todo mundo vai levantar a mão. Quem sabe as duas. Mas então nós olhamos, mas o que isso pode gerar na minha vida? Tamanha luta. Há dias que parecem insuportável. As adversidades são tantas, as provas são tantas, os desafios são tão duros, a vida bate tão dura. Isso vai operar na minha vida. Então nós olhamos para o amor do nosso Deus, olhamos para a sua bondade, para a sua misericórdia. E o que Deus quer produzir com nós, a nossa vida, além da nossa maturidade? Ele quer produzir a paciência na sua vida. Em meio de tanta circunstância, Deus deseja produzir que você seja uma pessoa paciente, não uma pessoa ansiosa, porque o ansioso ele age imprudente, o ansioso ele toma decisões erradas, precipitadas. A pessoa ansiosa fala no tempo errado, age no tempo errado. E essas provas, essas tribulações vai nos trazendo maturidade, mas com essa maturidade Deus vai nos ensinando a ter paciência. Quantas vezes nós erramos por falta de paciência? Quantas vezes nós falhamos pela falta de paciência? Por isso que os chamados pavio curtos é os que mais sofrem, é os mais explosivos.
mas é os que mais carregam feridas, por não ter a paciência. E diante de tantas tribulações, Deus quer gerar isso em nós, a paciência. Mas não somente a paciência, Deus ainda quer produzir algo a mais na nossa vida. E o texto nos revela a perseverança. Deus quer gerar em nós pessoas perseverantes. Não cristãos desanimados, que se abate por qualquer coisa, que olha para o período difícil, em vez de prosseguir, recua. O recuar não é de Deus. Deus disse para Moisés, quando o povo estava sendo perseguido, o exército de Faraó perseguindo o povo de Deus: Moisés, por que clamas? Marche, não pare, continue, seja perseverante. Mas o que nos faz ser perseverantes? Precisamos ter a paciência para perseverar. Ou aqueles cristãos que gostam, vou fazer uma campanha diante de Deus, começa todo empolgado, no meio da campanha não vê o resultado e começa a diminuir o ritmo. Não vai ter vitória. Precisa ter perseverança. Mas o que mais que Deus quer nos ensinar diante de todas essas coisas? Porque a tribulação nos ajuda o que? A amadurecer. E o amadurecimento vem a paciência. A paciência vai tratando com a nossa perseverança, nos deixando mais fortes. Só que além disso, o Senhor Ele quer nos dar graça, a capacidade de prosseguir mesmo diante das dificuldades. Então veja bem que dentro dessa prova, Deus vai trabalhar na sua vida. Dentro dessa prova que você está passando, Deus está trabalhando em você. Ele quer fazer algo. Ele pega todas essas provas, todos esses problemas, e vai te deixando mais preparado. Ele vai te deixando mais fortalecido, com mais vigor espiritual. Ele vai nos capacitando para você prosseguir, mesmo diante de tantas dificuldades. A palavra do Senhor diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento. Perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Está lá em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Então veja bem, amados, seja lá qual for o tamanho da prova, da luta que você está passando, seja perseverante. Não desanima não. Na Bíblia, amados, a paciência não é uma aceitação passiva ali das circunstâncias. Antes ali é uma perseverança corajosa.
diante dos sofrimentos e das dificuldades? Como que você tem perseverado diante do sofrimento e da dificuldade? Pastor, você não tem ideia do tamanho da minha prova. O tamanho da sua prova eu posso não ter ideia. Mas eu sei o Deus que eu sirvo e o Deus que pode mudar tudo isso daí. Porque Ele é Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da situação. Por mais que achamos que Deus não está agindo, Ele está agindo sim. E se não fosse Deus te dar graça, muitas lutas você não teria suportado. O lindo de Deus, sempre tem alguém na brecha orando por você. Pessoas que você nem conhece, nunca viu, nunca ouviu, e Deus levanta lá para orar por ti. Pessoas que pedem a Deus para te dar graça, sabedoria, entendimento. Então nós precisamos considerar muitas coisas. E também a saber uma mente esclarecida. Nós precisamos, amados, é saber encarar as tribulações. Por quê? Porque a fé sempre é aprovada. Provada. Você já parou para ver? A fé sempre é provada. Não tem aquele cântico? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de diminuir um pouco mais. É do quê? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Será que se tivesse tudo bem com você, as mil maravilhas, você estaria no culto hoje? Será que se tivesse tudo em plena ordem, você estaria aqui hoje? Talvez você teria marcado um outro compromisso. Mas quando nós estamos na prova, nós precisamos ter uma mente esclarecida e voar para a presença de Deus. Porque o negócio já está complicado. Se eu não for na presença de Deus, vai piorar mais ainda. Portanto, queridos, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o provou para que a fim de aumentar essa fé. Deus disse: sai da tua parentela. E depois Deus disse: dá o teu filho para mim. Deus sempre nos prova
fazer aflorar em mim e você o nosso melhor. Porque no momento da tua prova, a tua oração é diferente. É aquela oração quebrantada, dolorosa, gemida, sincera, sem barganha. Por isso que Deus, Ele sempre nos prova, porque Ele quer aflorar ali o que nós temos de melhor. E por outro lado, Satanás sempre tenta nos aflorar o que nós temos de pior também. Então veja bem que nós andamos num caminho onde ambos somos ali testados. Então, se nós não temos uma mente esclarecida, nós vamos ter problemas. Porque a provação da nossa fé vai nos mostrar o quê? Que verdadeiramente nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Tiago, uma grandeza maravilhosa. Também nós precisamos deixar uma ação submissa de escolher e decidir. Por quê? Porque Deus, amados, não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. Deus é maravilhoso, Ele não te força nada. Se resistirmos, o Senhor vai nos disciplinando até nós nos rendermos a Ele. Isso é uma questão. Muitas vezes nós somos cristãos resistentes a deixar Deus agir e operar na nossa vida. Ficamos resistindo. Mas quanto mais resistimos, mais Ele nos aperta. E vai nos apertando até o ponto de nós se rendermos a Ele. Então muitos cristãos às vezes não percebem isso. Fica lutando com Deus. Mas se nós sujeitarmos a Ele, Ele realiza a sua obra em nós. Ele realiza a sua obra em você, irmãos. Que observa que Deus, Ele não se contenta com um trabalho inacabado. Isso não é o perfil de Deus. Não. Ele quer realizar a sua obra. E Ele deseja ali que aquele trabalho seja maduro e completo nas nossas vidas. Um dos objetivos de Deus para nossas vidas, amados, é a maturidade.
Se a pessoa, se os nossos filhos, como seria trágico se os nossos filhos continuassem como bebês, tem crescimento algum, mas não, precisa crescer, precisa evoluir, precisamos ser maduros. Uma coisa preciosa que nós precisamos também é pedir. Mas pedir o quê? Um coração confiante. Não é caminharmos sobre dúvidas. Não é caminharmos sobre incertezas, sobre insegurança. É um caminho perigoso. Você caminhar numa via incerta. A rogar ao Senhor por um coração confiante. Quando você olha ali, o destinatário da carta de Tiago estava tendo dificuldade para orar. E qual deveria ser ali o teor da sua oração ali? Ao passarem ali pelas dificuldades. E Tiago lhe responde: pede a Deus sabedoria. Precisamos pedir a Deus. Deus deseja nos tornar pessoas pacientes, pois essa palavra paciência é a chave de muitas vitórias na vida do ser humano. Ter paciência. O objetivo de Deus é nos trazer maturidade. Então nós vemos que o amor é a força espiritual por trás dos imperativos que Tiago nos apresenta aqui. O amor de Deus. Em meados tantas provas e lutas, Deus usa tudo isso para trabalhar na nossa vida e trazer crescimento. Quem ama Deus não tem dificuldade para considerar, para saber, para deixar, para pedir. Então nós vemos que não há outro fator envolvido aqui. O amor nos mantém fiéis ao nosso Deus. É o amor de Deus. A pessoa de ânimo dobre tem uma mente dividida e instável em tudo que faz. Está lá no versículo 8 do capítulo 1 de Tiago. A pessoa de ânimo dobre, irmãos, a mente dela é dividida, ela é instável em tudo que vai fazer. E Deus, Ele quer dar segurança naquilo que nós vamos fazer. Precisamos ter a certeza naquilo que vamos fazer. Convicções. Se colocar diante de Deus. Termos ousadia para se lançar aos braços do Senhor a cada dia. Seja qual for a tua prova,
as tribulações que você enfrenta, exteriores, até mesmo as tentações interiores, saiba que Deus, Ele vai pegar tudo isso e fazer de você uma pessoa mais forte, à medida que você vai deixando Deus agir e trabalhar na sua vida. Não ande reclamando de nada, não ande murmurando de nada, não. Se volte para a presença desse Deus Santo e agradeça a Ele por tudo que você tem. Dê valor naquilo que você tem. Valorize o que você tem. Tem pessoas que só vai entender o valor depois que perde. É igual aqueles casais que vivem em contendas. Um só vai perder o valor do outro depois que perdeu. E demais situações. Por isso que tem aquele cântico que nós sempre louvamos. Quero que valorize o que você tem. Valoriza. Dê valor. Alguém diz que não devemos esperar a dor para lembrar do amor. Seja qual for o momento difícil que você está enfrentando, o amor de Deus está sustentando você. E tudo que você está passando são experiências e maturidade para quando as bênçãos do Senhor chegar naquilo que você está buscando, você vai ter entendimento e sabedoria para lidar com aquilo que Deus te deu. Por isso que todas essas coisas, Deus, Ele prova a nossa fé. E como que nós somos provados? Na prova. Não tem outro meio. Amém? Transforme todas essas tribulações e provações em vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Toma essa palavra no seu coração. Amém?